seja bem-vindo à SMV 20, Semana de Marketing e Vendas para Empresas de Tecnologia e Startups, uma iniciativa do Clint Hub em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu sou Rodrigo Lossi e vou estar aqui ao longo dessa semana mediando os bate-papos e os talks da trilha de marketing avançado. Antes de apresentar o nosso convidado e iniciar o bate-papo, eu queria lembrar vocês que vai rolar um sorteio para o Digitalks, de um ingresso para o Digitalks Expo 2020 e 2 mentorias exclusivas da Sales Hackers e da consultoria de sucesso sobre vendas e Customer Success. Para participar desse sorteio é super simples, basta no seu Instagram fazer um stories mostrando que está assistindo a SMV, usar a hashtag SMV2020 e marcar os perfis do Clint Hub, do Digitalks, do Sales Hackers e da Hobbies CS. Esses perfis vão estar aqui na tela para você poder marcar. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, pelo Instagram do Clint Hub. Bom, o assunto deste vídeo é um assunto super importante, um assunto super atual, um assunto de 2020, vamos dizer assim, sobre direito digital no marketing, mas principalmente como a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, impacta no marketing das empresas de tecnologia. É um assunto que, acompanhando várias empresas, várias startups, muitas empresas estão muito preocupadas com esse contexto. E eu tenho aqui o prazer de ter comigo o José Vitor Lopes, advogado da Lopes e Felipe Advocacia, que vai poder compartilhar muito sobre esse assunto, porque tem interagido muito com as agências, tem interagido muito com as empresas de tecnologia, porque é um assunto que, de fato, 2020 vai ser divisor de águas. Já está sendo por conta da Europa, da GDPR, mas trazendo para o contexto do Brasil, já está incomodando bastante. Zé, muito obrigado pela tua participação aqui na Semana de Marketing e Vendas, é um prazer te receber. Queria que primeiro tu se apresentasse, falasse um pouquinho da tua trajetória profissional e das atribuições da tua atuação no escritório. Bem, então, um prazer, sou José Vitor, eu trabalho com Direito, Tecnologia e Comunicação em Mídias Digitais e Sociais há um pouco mais de 10 anos, já atuei para empresas de radiodifusão, grupos de mídia, ou atualmente nós trabalhamos com empresas de tecnologia e agentes de comunicação digital, desde as plataformas, passando pelas agências especializadas no assunto, trabalhando também com influenciadores e marcas na ativação de ações na internet. Nesse caminhar, nós já trabalhamos em diversos eventos, conversando com diversas pessoas, resolvendo muito problema por aí e ligando, traduzindo um pouco do direito para o pessoal do marketing e também para quem trabalha com desenvolvimento. Então, o que a gente vai conversar hoje é como ligar todas essas áreas, as ações, como a empresa vai se projetar, o que ela precisa fazer, o que ela precisa prestar atenção, e quais são principalmente os riscos. Empreender é assumir risco, então a conformidade com essas novas normas não vai se dar especificamente ou somente pelo desenvolvimento, aplicação de sistemas, mas também por procedimentos e uma análise de risco para que a gente possa mensurar e dar passos mais seguros, mas especialmente conscientes. Legal, acho que, bom, conversando muito com gestores de marketing, com os analistas de marketing, eles estão tendo muitas preocupações com relação ao LGPD, porque de fato a questão está pegando, as empresas têm que se adequar e ainda tem muita dúvida, porque sempre que está ligado a alguma legislação tem algum complicador maior, e eu tenho visto muito essa preocupação dos gestores. Então, acho que primeiro que seria legal tu falar um pouquinho da lei geral, de como que quais são os princípios dela, como que ela está sendo construída, como que ela está se desenvolvendo e principalmente qual é o marco que a gente tem agora, que são nos próximos meses, a virada de chave da lei passando a funcionar. O primeiro ponto que nós precisamos ressaltar é que essa lei ela não existe sozinha, ela não afasta nenhum outro tipo de obrigação, pelo contrário, ela agrega essas obrigações. Então, direitos fundamentais, obrigações contratuais, direitos do consumidor, o próprio Marco Civil da Internet, de 2014, que já está vigente e já trouxe diversas obrigações para as empresas, todos eles têm que ser observados, e também as obrigações setoriais. Então, a depender do que a empresa faz, ela também precisa se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, dito isso, ela foi aprovada em 2018, os seus efeitos começam a surtir agora em dia 16 de agosto de 2020, ou seja, estamos aí a poucos meses da entrada dessa vigência, dessa lei, e ela vai impactar severamente nas empresas, especialmente aquelas que utilizam-se muito de tecnologia ou desenvolvem as tecnologias que são utilizadas pelo mercado.
Então, pensando aqui no gestor de marketing de uma empresa de tecnologia que vai ser muito impactado, né, no seu dia a dia interno, ir para clientes externo, ele vai precisar liberar um pouco de pessoas, focar em pessoal, começar a se organizar, falar com diversos setores da empresa para que a gente possa entender, né, quais dados a empresa coleta, como é que ela utiliza nas suas comunicações. Então, pensando um pouquinho dos princípios da lei, ela traz algumas definições novas também, como dado pessoal, aquele dado que identifica a pessoa, né? Os dados que também podem identificar não são diretos, então um dado pessoal é um CPF, um outro documento de identidade, o teu e-mail te identifica diretamente. Agora, você pode também ter um conjunto de dados. Como a gente está aqui gravando de casa, num ambiente onde o coronavírus está nos preocupando bastante, nós tivemos recentemente um exemplo aqui no nosso estado, em que a primeira pessoa que foi diagnosticada com corona não teve o seu nome divulgado, mas foi informado publicamente a data da sua chegada no Brasil, a nacionalidade, o local de onde veio, para onde vai, como foi atendida. Então, todas as informações, exceto o nome, que a identificaram. E as pessoas souberam exatamente quem era essa pessoa. Então, os dados eles podem te identificar diretamente ou o conjunto desses dados analisados também te identificam. E isso, obviamente, já nos traz à memória as ações de rastreio, de retarget e tudo mais. Então, a gente tem que se preocupar que quando a gente está diante de dados pessoais, é necessário entender o que a nova lei traz. E desses conceitos, né, de princípios e obrigações, a lei traz 10 princípios que vão falar sobre o que você precisa considerar antes de coletar esses dados. Então, por exemplo, pegar só os dados necessários, minimizar, né, essa coleta, ter a segurança de não discriminar as pessoas, de não deixar esses dados vazarem. Então, a parte de proteção de dados pessoais, ela casa, está intimamente ligada à segurança da informação. Então, se você tem uma rede, tem uma aplicação na tua empresa, tu tem que se preocupar para que esse sistema não seja acessado. E aí você começa a perceber que o que eu quero fazer com esses dados, o que eu posso fazer e quais são os princípios que eu tenho que observar. Quem é gestor de agência está muito acostumado com planejamento, se preparar para quais ações eu vou empreender, o que eu vou fazer ao longo do ano, né? Quem faz planejamento detalhado, quem sabe quais ações vai executar no tempo, ou tem esse prognóstico, já está muito à frente de quem não fez nada de conformidade. Porque a lei ela traz uma obrigação de você apagar os dados depois que você atinge o objetivo. Então, quando a gente começa a conversar sobre a LGPD, eu gosto de falar que você pode pensar de trás para frente. A lei te diz que você só pode coletar os dados se conjugar os 10 princípios e encontrar um dos fundamentos legais para coletar e tratar. Mas lá no final, quando você atingir o objetivo ou passar o tempo, né, um dos critérios, você vai ter que descartar esse dado. Então a gente começa de trás para frente, ou seja, o que eu quero fazer, onde é que eu quero chegar, por quanto tempo eu preciso guardar esses dados, para onde é que eles vão. Aí você começa a ter essas referências na análise. Tá? Determinados esses pontos, aí sim você vai fazer o esforço de o que eu de fato eu preciso, aonde eu vou utilizar, qual é o fundamento legal e como eu garanto esses princípios. Então, muito se fala a respeito de conformidade, mas na prática você vai precisar fazer muita lista, muita análise, ou seja, o que eu quero fazer. Então, tendo um contato com quem faz o teu planejamento, com quem vai executar as tuas ações, sabendo exatamente o que você quer fazer, fica muito mais fácil, a gente tira do campo das ideias e traz para a prática. Eu quero coletar, por exemplo, numa landing page, dados para poder conversar com um prospect. O que eu preciso para identificar essa pessoa? Para entrar em contato com ela e ofertar o meu produto. Então, eu vou colocar só esses dados necessários. Né? E um outro conceito que é muito interessante, que a gente vai falar bastante, é sobre consentimento e legítimo interesse. Legítimo interesse é bem aberto o conceito, a gente deixa isso para um segundo momento ainda nessa conversa, mas o consentimento é o que todo mundo está falando. O que eu preciso fazer para que a pessoa consinta, né? Como que eu vou estabelecer esses mecanismos? Então, esse é um ponto que a gente precisa detalhar, porque não são só ações, por exemplo, de inbound que as empresas fazem. Então, você não coleta só dados que a pessoa sabe que você está coletando, né, ostensivamente. Você pega dados de rastreio de navegação. Então, é necessário preparar o site, é necessário preparar cada tipo de ação onde você vai coletar esses dados, entender a mecânica delas, para, diante disso, verificar como você vai ofertar, vai tornar claras as regras do jogo, né?
que dado que você vai coletar, que rastreio que você vai fazer, por que você está fazendo isso e para onde que vai. Então, se a gente for pensar numa página, por exemplo, de uma empresa, em que você tem diversas formas de rastreio, pode pegar aí o Facebook Pixel, né, os cookies de maneira geral, que essas duas tecnologias no final, né, fazem a identificação da pessoa. Então, como que eu vou fazer isso? Em que momento que eu faço? Então, pensando na prática, como que eu vou adaptar meu site, né? Eu preciso primeiro não coletar esses dados antes que a pessoa consinta. Isso é um ponto muito importante. Aquele que não está identificado, mesmo o teu usuário não identificado é um visitante. E tratando todo mundo como visitante do teu site, você tem, a partir da vigência dessa lei, a obrigação de dar à pessoa o direito de escolha se ela quer ser rastreada ou não, se você vai liberar, né, esse rastreio ou não. Então, aquelas famosas barras de mesmo não estando identificado ali no início, né? Ele vai ser mesmo um sendo visitante usuário não único. logado, vamos colocar assim. Então, aquela famosa barra de cookie, né, eu consinto com tudo, sem a opção de não consentir, não serve para nada, porque não cumpre a lei. Então, como que você vai fazer isso? Primeiro, tendo a ferramenta de gestão de consentimento. Ou seja, não é simplesmente aceitar ou não aceitar, recarregar a página. Tu é obrigado a guardar essa informação. Aquele visitante vindo daquele dispositivo, que até então não é uma pessoa, né, vai ser um conjunto das informações, mas você trata-la como um visitante e você tem que gravar esse cookie no computador dele e salvar a informação. Aquele dispositivo consentiu para que eu comece a rastrear. Se ele vier a fazer um cadastro, como você vai rastrear ao longo das páginas, você vai saber exatamente, vai ligar o ponto visitante, né, anônimo, ao usuário identificado. Então, tudo isso, né, você precisa ter uma autorização antes. Então, preparando o site, tem que ter a barrinha de cookies. Tem que ir lá pedir o consentimento. Preciso autorizar? Sim. Pode vir marcado? De forma alguma. Não, porque tem que ser livre. Então, eu preciso ter um checkbox onde eu vou dizer eu quero. Eu tenho que manifestar essa posição. A empresa tem que guardar isso, ser capaz de ofertar para os dados que foram coletados, tem que dar para o próprio usuário, sem pedir para ninguém. Ele sozinho vai conseguir revogar esse consentimento, por isso a gestão de consentimento. E se ele pedir os dados, você tem que ser capaz de relatar as informações que coletou a respeito dele. Então, é muito mais do que uma barra de cookies, é uma gestão da informação que precisa ser feita na página da empresa. E isso com muita criatividade. Se você colocar lá uma barra preta com um botão vermelho, ninguém vai clicar, porque as cores vão dizer, vão falar para que você não faça isso. Então, a gente precisa usar de um pouco de design, de criatividade. Pode ser criativo no texto? Pode, contanto que o botão esteja lá para sim ou para o não, né? Você pode ser criativo e trabalhar isso. Contudo, se você esconder as informações ou induzir o visitante a erro, a lei entende que esse consentimento é nulo. Então, também a criatividade tem um certo limite, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas existem diversas formas de fazer isso. A que eu mais gosto até agora é ter um rapaz com um pedaço de cookie no olho dizendo clique aqui. Então, é toda uma brincadeira para chamar a atenção disso. Algumas pessoas já devem ter visto esse site, para chamar a atenção de, opa, eu estou pegando teus dados, mas você tem direitos, então começa um diálogo saudável, informativo, cria uma relação de confiança. Afinal de tudo, tu queres converter o visitante em cliente. Tu vai estabelecer com ele uma relação de confiança. Por que não utilizar a criatividade para começar isso desde o primeiro momento que ele acessa a tua página? Dá para fazer. Legal, bem bacana. E eu acho que tem um monte de adequação também e ferramentas para poder dar suporte a isso, né? Porque algumas coisas são relativamente simples, mas outras, por exemplo, como eu criar algum mecanismo, ter uma plataforma por trás que possa fazer, as empresas de tecnologia para marketing, elas vão ter que se adaptar muito a esse contexto, até para facilitar o trabalho, né, dos gestores de marketing e assim por diante, né? E qual a importância dessas ferramentas estarem adaptadas? É muito importante porque numa das etapas de conformidade, você vai precisar fazer um inventário de todas as soluções de tecnologia onde você coleta esses dados. E se essas ferramentas que você utiliza, independentemente dela, né, para coletar dados, não tiver a capacidade de se conectar a outras, por exemplo, uma API de saída, uma integração, que seja, para que tu possa, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático aqui. Eu, José, acessei o site da empresa e eu quero fazer uma solicitação. Me dê todas as informações que você tem a meu respeito, todos os dados pessoais coletados. E aí você tem que ser capaz de, ter um controle mínimo de ticket para dizer o José pediu, isso é muito importante.
onde que as informações deles estão. Então, eu tenho lá minha ferramenta de inbound, onde eu faço a compra de mídia, enfim, pega outras informações aqui, onde eu faço a gravação de ligações. Você vai listando todas elas, quais dados coleta, e tu tem que facilmente, dentro de um prazo de 15 dias, a GDPR são 30 no Brasil, a gente é mais eficiente, são 15. Então, assim, dentro de 15 dias você tem que ser capaz de responder. É fácil pensar que um pedido eu consigo atender. Agora, quanto maior a empresa, maior o número de dados coletados, maior o número de pedidos que vão chegar. Então, sem falar nas ações que vão surgir por aí. Mas vamos centrar aqui no exemplo prático. Então, como que eu vou, dentro de um prazo razoável de 15 dias, responder isso para a pessoa? Se eu não me preparei para ter o controle dos pedidos, né? Uma gestão de ticket já ajuda bastante. Ter uma pessoa responsável para fazer isso. Ter um inventário de todas as tecnologias. Aí entra a importância delas estarem preparadas. E ter um relatório pronto para eu poder colocar essas informações e entregar, eu vou acabar não respondendo no prazo. E essa pessoa vai acabar alertando a autoridade de dados. É aí que as coisas começam a complicar. Então, não vai ter assim uma autoridade de dados olhando para cada empresa em cada canto. Isso não existe, porque é humanamente impossível. Mas no momento que você não responde, você dá o direito da pessoa ir reclamar lá. E aí chama atenção para o problema. Então, para a gente mitigar, para a gente, né, não deixar que problemas aconteçam, a preparação é importante. E dessas todas as soluções que nos servem no dia a dia, você tem que ser capaz de pegar nelas informações, ou seja, um relatório, uma exportação de dados, algo que te permita. Cada empresa vai escolher exatamente as aplicações que estão preparadas para fornecer esses dados. Agora não dá para exigir porque tem muita gente buscando conformidade, e quanto mais complexo o sistema, né, mais difícil é de entregar essa solução. Mas estabeleça um contato com as aplicações que você confia, que utiliza, verifique o andamento desses trabalhos, coloque os grupos de trabalho, né, de internos de conformidade para conversar, para dialogar, acompanhe de perto. Porque quando chegar em agosto, você vai precisar muito dessas empresas para poder cumprir a tua obrigação. Acho que um outro ponto que surge muita dúvida conversando com as empresas está relacionado às empresas de tecnologia que atuam com modelos de negócio B2C e as empresas de tecnologia que atuam com B2B. O B2C a gente vê muito essas questões, né? Quando tu pega dados de e-commerce, então o B2C ele tem uma problemática que está bem mais ligada e que existe uma complexidade maior. Eu tenho discussões que quando a gente vai para o B2B, enquanto eu tenho uma pessoa física que representa uma pessoa jurídica consumindo conteúdo, consumindo dado, e que a grande realidade das empresas de tecnologia, startups, atuam mais no modelo de negócio B2B, sobretudo aqui em Santa Catarina, mas também em vários outros locais. Eu queria tratar, porque no B2C parece que isso tem uma força muito grande por todo o contexto de quanto que a gente é impactado, das ações de telemarketing, enfim, tem uma série de coisas relacionadas. Quando a gente vai para o B2B, tem empresas com menores preocupações relacionadas a isso. Eu queria que tu falasse um pouco dessas diferenças e o que no B2B faz sentido e o que não faz. Bem, pensando um pouco no B2B, você pode acabar se colocando no papel de operador. Então, se eu vou fornecer soluções para que outros utilizem, então eu vou estar do outro lado dessa conversa. Mas eu não tenho menos obrigações por conta disso. Então, vamos desconsiderar os colaboradores da empresa, vamos pensar só no negócio dela, né? Pensando dessa forma, como você vai entregar soluções, é você que vai ter que se preparar para dar meios para os seus clientes conseguirem obter a conformidade com a lei. Então, a maior preocupação aqui não é multa, não é nada, é simplesmente manter a base de clientes, senão eles simplesmente vão sair, né? E nesse desenvolvimento, como você vai acabar estar na custódia desses dados, então o teu cliente vai colocar dados de pessoas, vai transitar e tratar dados de pessoas dentro do teu sistema. Você está no papel de controlador, de operador desses dados. Então a lei ela tem obrigações maiores para os operadores, né? Perdão, para os controladores, e um pouco menor para quem opera isso. Mas você também assume riscos, porque dependendo da forma como você age, tu se coloca no papel de controlador. O controlador é aquele que determina o que vai ser feito. Ele que assume o risco, ele que bota a cara adiante e, em um caso de algum dano, é ele que indeniza. Mas aquele que operou também pode incorrer em erro, né, e também pode sofrer esse prejuízo. Então, deixar muito clara a relação com o teu cliente sobre o que ele pode ou não pode fazer, como ele pode ou não pode utilizar, e dentro da tua aplicação se preparar para que isso esteja programado, esteja conforme. Então, por exemplo, uma empresa que recebe, opera disparo de e-mail, ela recebe a base de e-mails
para poder fazer esse disparo, permite a segmentação e tudo mais. Então, o acesso, desculpa, a origem dessas informações. De onde veio essa base de e-mail? Você comprou ela no mercado? Você gerou a partir das suas ações? Então, a entrada de dados na tua aplicação precisa ter, dentro do teu contrato, dentro da tua relação com o cliente, algo que estabeleça. Você tem que garantir o usuário que, ao colocar dados dentro da minha aplicação, você cumpriu com toda a lei. E se a gente, por exemplo, pegar um exemplo de compra de mídia, né, vamos pegar o Google aqui, ou o LinkedIn, até mais fácil. Quero comprar mídia no LinkedIn segmentado por uma base de leads. Salvo engano, acho que a menor quantidade que você fornece de informação são 300 dados de identificação de contatos, né? Outros são 1000, então depende muito da forma como você vai comprar. Para levar esses 300 leads lá para o LinkedIn, por planilha ou integração obviamente vai ser mais seguro, tu vai ter que aceitar as regras de política de privacidade deles. Que lá está escrito, que o advogado tem que ler, né? Alguém tem que escrever isso também, que lá está escrito que você concorda com todos os termos e você cumpriu com a política deles também. Você obteve o consentimento esclarecido, expresso, inclusive para fazer essa transferência de dados e, por que não, né, transferência internacional. O LinkedIn não tem sede no Brasil. Então, as regras que afetam essas empresas afetam a sua empresa também. Passando esse paralelo entre LinkedIn, compra de mídia, Google e Facebook, por exemplo, todos eles recebem dados de terceiros para poder criar as campanhas segmentadas. Se coloca um pouco no lugar deles. Você tem que criar essas regras para os seus clientes também. Então, de onde vem essa informação? O que você pretende fazer com ela? Você vai cumprir com toda a legislação? Assim, os teus clientes estão conforme e você também. E essa cadeia, né, esses relacionamentos que vêm desde a coleta do dado ao trânsito deles, passa pela tua aplicação e vai adiante, você precisa dela inteira para ter a tua conformidade. Então, é muito importante se preocupar com os teus clientes, como eles utilizam a tua aplicação e programar a sua solução para que todos, né, não só você, mas todos consigam cumprir a lei. Perfeito. Eu acho que tem um outro ponto que tem sido é uma atividade de marketing nas empresas de tecnologia, principalmente as B2B, que é o processo de prospecção mais ativa, né? Onde que eles vão pegar dados que são públicos, que estão lá acessados, seja por via de plataformas que organizam isso para ti, seja no que está lá no LinkedIn, o que as pessoas vão lá buscar, para ir incrementando esse perfil interno que ele tenha, né? Então, eu queria entender, nessas atividades de prospecção mais ativa, que na maioria das empresas isso não está na área comercial, está na área do marketing, quais são os cuidados que a empresa tem que ter nesse momento, quando ela faz um processo de prospecção ativa e que ela vai enriquecendo seus leads e assim por diante? Falando um pouquinho das obrigações antes, então, quando a empresa, o seu departamento vai direto ao mercado coletar esses dados, ela vai atuar na posição de controlador. Então, ela vai determinar que perfil eu quero pegar, quais dados eu quero ir atrás. Às vezes, ela elege uma agência especializada para gerar esses leads e trazer para ela. Então, neste caso, quem vai estar sendo o controlador é a agência, porque é ela que vai criar todas essas obrigações, exceto se no relacionamento cliente-agência for determinado que a empresa já traz os critérios que a agência vai trabalhar. Aí isso muda a dinâmica das coisas. Mas, falando em dados publicizados, dados de empresas, dados de pessoas, do LinkedIn, né, da base da Receita, esses dados são divulgados para uma finalidade específica, identificar o representante legal da empresa para aquilo que for necessário, para representar a empresa, do profissional no LinkedIn para fazer os contatos. Então, a gente está diante de um soft opt-in, né? Em que você divulga seus dados de contato, eu quero que as pessoas entrem em contato comigo, por exemplo, os meus dados estão no LinkedIn, mas no primeiro contato que a empresa tiver comigo, ela vai precisar trabalhar esse consentimento, criar essa relação, esse ambiente. Então, dá para utilizar dado publicizado? Dá. Tem que tomar cuidado? Tem. Você precisa registrar isso. E aí vem uma dificuldade, que é como registrar esse consentimento, ou seja, peguei seus dados, vou validar, olha, você tem interesse, tem, então vou agendar uma conversa com um consultor especializado que vai contratar o produto. Isso acontece bastante. Então, nesse momento, a pessoa aceita, poxa, eu quero falar com ele. Então, ela está consentindo. Se ela fez isso por telefone, eu tenho que gravar a ligação para ter o registro do consentimento, que eu vou poder continuar a tratar essas informações para aquela finalidade de promoção do negócio. E aí vem a importância de ter soluções tecnológicas bem desenvolvidas para garantir que essa ligação esteja gravada, né? E a gravação, às vezes, não é o maior problema.
porque é uma funcionalidade. Agora, a indexação dessa informação, ou seja, em qual das ligações está registrado o consentimento. Então, é preciso também que isso seja atualizado. As empresas que fornecem esse tipo de solução precisam se preocupar com esse tipo de desenvolvimento. Interessante, eu acho que tu comentaste em vários momentos, eu vejo ainda muito pouco movimento dessa visão de integração, né, com tantos dados de forma totalmente esparçada e que até então as empresas também não se preocupavam muito em criar seus conectores, criavam por questões comerciais, né, tipo, criavam por questão de mercado, como diferencial de mercado. Agora, uma visão dessa lei, eles vão ter que estar muito adaptados para essas plataformas se conversarem, porque senão vai ficar muito difícil para o gestor de marketing conseguir gerenciar isso. Mas isso é uma tendência que está sendo revertida no mercado brasileiro. No nosso mercado, os softwares são desenvolvidos praticamente como ilhas. Você fornece para o cliente a tua solução e, no máximo, se conecta com uma base de dados, um fornecedor que é muito útil aos teus olhos. E esquece que o teu cliente vai utilizar a tua solução como parte do negócio dele, e não como fim específico. Então, em outros mercados, como o americano, o pensamento já é diferente. Você prepara a tua aplicação para ela se conectar onde isso se tornar necessário. Então, a ideia da API, da abertura, do fornecimento de dados facilitado, né, ainda que num ambiente seguro, enfim, lá é realidade e isso está transformando o mercado brasileiro. É uma tendência para 2020, sim, a modificação dos negócios, do modelo de negócio de várias empresas, mas das aplicações, a atualização delas para fornecer esses dados. Pensando numa estratégia simples, por exemplo, de uma segmentação de audiência, numa uma estratégia de inbound, né, em que você vai ter diversos critérios da tua landing page, cada campo vai determinar alguma coisa, o conjunto de dados vai determinar uma audiência, e essa audiência você vai lançar numa plataforma de compra de mídia, por exemplo, de anúncio do LinkedIn ou do Facebook, tanto faz. O tradicional é a agência, você coleta esses dados na aplicação, baixa a famosa planilha, dá um tapa nela e faz o upload do outro lado. Então, ao mexer, né, ao manualmente trabalhar isso, vai vazar dado de certeza. Tipo, vai acontecer. Se prepara porque vai chegar. Então, como que a gente pode fazer isso melhor? Como é que eu garanto a segurança dessa informação e a privacidade do titular do dado, de que esse dado vai ser trabalhado só para aquela finalidade específica para o qual eu coletei? Eu ligo a minha aplicação de inbound direto com a aplicação do LinkedIn. E vou direcionando. Toda vez que converter aqui, né, praticamente um IFTTT, um If This Then That, faz essa regra de negócio e joga para as audiências que você está fazendo. Esse trânsito de informação, ele precisa que você seja capaz de segmentar e seja capaz de conectar as aplicações. Então, por isso que eu digo que vai ser necessário repensar diversos modelos de negócio para dar ao cliente a capacidade de integrar soluções. Isso tanto para o negócio em si, quanto para a questão dos dados. Então, como que eu vou, dentro da aplicação da empresa, coletar os dados pessoais, né, que estão lá dentro, trazer isso para gerar um relatório, fazer um relatório de impacto, analisar. Eu preciso desse acesso. E, por hora, eu sei que na grande maioria não vamos ter. Então, esse é um dos grandes desafios, como fazer valer. Existe na última eleição americana, o Lessing, ele foi candidato à presidência e ele tem um livro muito interessante que é o Code, recomendo a todos que leiam. Ele fala há muito tempo que o código é a lei. Aquilo que está programado, desenvolvido é o que vale. Não importa quantas leis se façam. Se elas não estão programadas, letra morta não vai acontecer. Então, é das empresas, o momento é agora, o papel está em branco, não tem regra, está todo mundo livre para sugerir o modelo. E isso é uma oportunidade ímpar, onde você entra no mercado, ninguém está dizendo o que você tem que fazer. Tu pode interpretar a lei, publicar a tua interpretação, programar a tua interpretação e orientar o desenvolvimento do mercado. Nós conversávamos recentemente com uma assessoria contábil que digitalizou todos os seus processos internos, não tem mais documento em papel com eles, e eles estavam preocupados. Olha, eu trabalho com 200 empresas, mais da metade de tecnologia, e cada empresa agora vai se preparar para a LGPD. O que eu vou fazer? Eu falei, olha, corre na frente. Mostra como você está fazendo e orienta o teu mercado. Então, as empresas hoje estão nessa posição ímpar de determinar o mercado, mas elas precisam se agilizar, porque daqui a pouco um concorrente faz e você vai ter que seguir porque ele acabou determinando. Então, nós vamos ter uma autoridade de dados,
você vai poder questionar essa autoridade dizendo, olha, eu fiz dessa forma, o que você acha, né? Não espere que ela vai determinar para você um modelo, isso não vai acontecer, não existe pessoas disponíveis para fazer, e quem tomar a dianteira, criar esses modelos, né? Publicar ao mercado e questionar a autoridade, certamente vai conseguir colocar o seu ponto de vista como uma visão majoritária. Legal. A gente tende a dar muitos exemplos nessas ações de marketing olhando para o digital, né? Até por conta de onde a gente é mais impactado, seja por ações de retarget, seja por aquela sensação de que a gente está sendo monitorado a qualquer momento e eu não quero que meus dados sejam, vamos dizer assim, as pessoas às vezes trazem isso como mais o malefício, né? Tem uma série de benefícios, né, do processo de ter dados personalizados para ti, customizados, que tu ser bombardeado por uma publicidade que não tem nada a ver. Mas acho que um outro desafio, olhando para o gerente de marketing, para os gestores de marketing, está relacionado também porque existem várias ações que são feitas no meio offline, seja a participação de um evento, seja as ações de telemarketing, que às vezes estão conectadas, obviamente, numa visão na plataforma digital, mas tem várias ações que acontecem em outros ambientes que sejam offline. Como tu acreditas que possa estar em adequado ao LGPD quando tem um contato que ele nasce offline, por exemplo? Bem, um contato que ele nasce offline, se a gente for pensar em eventos, né, você como na posição de expositor de um evento, algumas empresas têm aplicações especializadas para isso, para você coletar os seus leads dentro de evento. Então, conte com elas para conseguir registrar isso. Então, no momento que a pessoa deixa escanear um QR Code num crachá, isso já é uma oportunidade, é mais seguro do que simplesmente pegar um cartão de visita, né? Mas a regra, acho que a maioria ainda é o cartão de visita, ainda é o contato direto. Então, nesses casos, é bom ter uma política interna de, quando você pegar esse contato, esse cartão, passar um e-mail para a pessoa, entrar em contato com ela, de uma forma que tu possa registrar isso. Então, ter essa segurança. Mas se for pensar, poxa, José, não dá para fazer isso com todo mundo. Eu vou no evento, pego 30 cartões, às vezes esse contato vai ser útil daqui a 2, 3 meses, o cara já não lembra mais de mim. Aí vem o ponto que a gente conversou lá no início, que é quando você começa a assumir riscos. Então, quando eu de fato não consigo ligar o lead que eu coletei no evento ao momento do contato que eu vou fazer com ele. Então, nesse momento, eu estou assumindo o risco. Qual é a chance dessa pessoa causar um prejuízo maior para a minha empresa pelo fato de eu ter entrado em contato com ela? É um tanto quanto pequeno. Então, eu consigo trabalhar isso como um soft opt-in, fazer o primeiro contato, me preocupar, né, com todo esse contato inicial, mas, demais das vezes, conduzi-la a dar esse consentimento. Obviamente, ela é livre, né? Quando você está dentro de um evento, você pode também trabalhar, por exemplo, uma estratégia de gestão de conteúdo, de oferta de conteúdo. Eu sei que eu fiz contato com aquela pessoa durante o evento, mas eu vou mandar um conteúdo para ela focado naquele assunto, e ao receber esse conteúdo, eu tenho ali uma oportunidade de trazê-la para o meu site, por exemplo, e registrar o interesse. Então, não só você trabalhar a coleta do dado direto, mas trazer para novas estratégias que te deem segurança. Quanto maior a tua capacidade de provar que você obteve esse consentimento, melhor. Mas a gente tem um outro detalhe, que é o legítimo interesse. Então, no momento que eu converso com essa pessoa no evento, ela me entrega um cartão, eu tenho a posse desse documento, ela está me convidando a entrar em contato. Então, aqui eu tenho o legítimo interesse de entrar em contato com ela e ofertar o meu contato, o meu produto, aquilo que ela me pediu? Sim. Então, eu consigo fazer isso sem o consentimento. O legítimo interesse, ele não é uma carta em branco. Olha, tudo que eu quero eu posso. Não. Ele é muito limitado. É justamente para aquele momento, para aquela situação, num caso prático, em que você já estabeleceu contato com uma pessoa, ela te procurou e ela quer uma informação. Então, existem momentos que você pode entrar em contato dispensando o consentimento. Mas isso não afasta todas as outras obrigações da lei, que é você guardar esse dado com segurança, só coletar o que é necessário. Então, por exemplo, trazendo aqui um pouquinho, que as pessoas vão acabar lendo um pouco melhor sobre os dispositivos da lei, eu falei no início que existem 10 princípios que você tem que conjugar antes de buscar um fundamento legal, que é o consentimento e o legítimo interesse são fundamentos. Esses 10 princípios subsistem a qualquer situação. Você precisa conjugar e aprovar a tua estratégia, né, dentro deles, para depois avançar. Então, por isso que, independentemente do fundamento legal, por exemplo, nesse momento de agora que a gente vive, nessa questão de saúde pública, né,
existe um fundamento legal específico para isso. Então, vamos falar aqui um pouquinho das empresas que trabalham com a área da saúde, né? Que vão coletar esses dados, que vão poder entender. O que eu posso fazer? O que eu posso identificar? Para quem que eu posso revelar essas informações? Aí você vai lá no regulamento médico, todo o direito da pessoa de privacidade, da intimidade dela, das questões de saúde. Existe o dado pessoal sensível na lei. E justamente o dado de saúde é um dado pessoal sensível. Então, para quem tem uma solução que trabalha para clínicas, para médicos ou diretamente para o cidadão, né, tanto B2C como B2B, você vai se preocupar que quais dados são sensíveis ou quais dados não são sensíveis, mas que no conjunto dessas informações eu posso inferir um dado sensível. O famoso CPF na farmácia, né, em que o José vai comprar um medicamento. Então, o José fazendo uma compra é um dado pessoal, não um dado de compra. O José comprando um remédio para rinite, porque eu tenho rinite por acaso, é um dado que vai mostrar que se eu estou comprando aquele remédio para tratar um problema de saúde, eu posso inferir ali dados sensíveis. Então, por mais que os dados não sejam, né, a capacidade que eu tenho de unir esses dados e inferir, eu vou tratar todos eles como dados pessoais sensíveis. E aí, para quem que eu posso mandar essa informação sem ter a autorização do José? Então, vem toda essa complexidade que precisa ser detalhada, né, esmiuçada, para que a aplicação possa parar de pé e os negócios possam continuar. Então, no mais das vezes, o nosso grande desafio é como impactar ao menos possível o modelo de negócio atual, buscando a conformidade da lei. E, se alguma mudança se fizer necessária, como que essa mudança vai impactar os negócios, e qual é o momento que eu faço e qual é o momento que eu assumo o risco. Então, dando esses passos certos de analisar o negócio, fica muito mais fácil de a gente não se assustar, não sair correndo, né, por conta da lei, trabalhando com racionalidade e objetividade, é possível atingir a conformidade. É bem legal trabalhar sobre esses dois fundamentos legais, né, o consentimento e o legítimo interesse, né? Abre espaço mesmo para a gente pensar em formas bastante criativas, né, de como desenvolver, respeitando, né, o direito do consumidor, daquele cliente com relação aos seus dados. Bom, a gente está com o tempo já estourado, eu acho que o assunto certamente é um assunto bastante desafiante porque e atual, então e bastante complexo, né? Como qualquer dispositivo legal tem uma complexidade. Que bom que existem advogados que não falam juridiquês, né? Falam de uma forma bastante objetiva, que é o caso de José Vitor. Acho que isso é um aspecto bem importante, porque certamente vão ter muitas dúvidas. Zé, para a gente terminar, eu queria deixar aberto para tu colocar os teus contatos, até porque vai surgir muitas dúvidas, né? Infelizmente, o nosso processo aqui é gravado, não é ao vivo. Vão surgir muitas dúvidas. Eu queria que tu deixasse teus contatos, né, para quem quisesse conectar contigo, ter mais informações. Onde que tu recomendas também que as pessoas busquem mais informações sobre isso? Fica à vontade aí para se despedir também da audiência. Bem, o site do nosso escritório é lepdv.com. Né? Nós também publicamos alguns conteúdos no Instagram, tanto o meu, José Vitor LS, quanto o meu perfil Direito Digital no Instagram. Mas a internet é feita de pessoas e de links, né? Estamos todos conectados, então não seria a única fonte de informação e vamos recomendar diversos links para que as pessoas, os gestores possam se informar. Né? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela é totalmente inspirada no modelo europeu, na GDPR. Então, existem boas publicações, especialmente da ICO, da ICO, que é a britânica, tem diversas recomendações, tem checklists, tem análises, né, quanto aos fundamentos que você pode ou não fazer. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque as legislações têm as suas diferenças, né? Mas os conteúdos lá são publicados são muito bons. Nos nossos sites, ao tempo da publicação desse vídeo, vamos colocar um post já com um material de leitura recomendada, então pode seguir esse trabalho também. Né? Eu sei que a Dialeto também está sempre atualizada, então pode seguir também lá o blog, o pessoal está sempre falando a respeito, nas redes sociais também. Né? E nós vamos divulgar no nosso site e nos nossos canais de comunicação, nos próximos dias, eventos específicos para as empresas de tecnologia, de como você pode aprofundar mais esse assunto ainda, né? Tanto numa talk quanto em workshops, em si, botar a mão na prática. Acho que a gente precisa, famoso, tirar a banda da garagem, começar a fazer, o tempo urge, né? E se preocupar mais com o negócio. Então, a minha sugestão para vocês se preparem a empresa, preparem as pessoas, busquem dentro da empresa executar esse trabalho. E a minha recomendação é na questão do investimento. A gente está num momento de crise,
as empresas têm que se preocupar muito de como vão investir e quanto vão investir nisso, né? Então, eu entendo que o momento agora não é de contratar o famoso encarregado ou DPO, o momento agora de preparar as empresas, buscar dentro dos seus colaboradores, dentre eles, quais poderiam ocupar essa posição de encarregado, que é a pessoa de referência dentro da empresa para a proteção, né, a privacidade, que vai ser o canal de comunicação entre todos os setores, a direção da empresa e a autoridade de dados e o mercado. Então, faz um grupo de trabalho, envolve os principais setores da empresa, desenvolvimento, comercial, RH, né, tem uma posição, tem um apoio, busque o apoio do board da empresa para fazer isso. E nesse trabalho de conformidade, busque pessoas dentro do negócio. Caso não apareça, aí sim essa despesa se faz necessário buscar no mercado. E com o conhecimento, né, e com essa tranquilidade, é possível. Não confie em planilhas, não é possível você fazer a conformidade de uma empresa em planilhas, não dá para relacionar tanto dado dessa forma. Então, existem soluções específicas para que você consiga fazer e manter. Conformidade legal com a LGPD não é um estado, é uma continuidade. Você vai manter isso, vai ter estruturas de controle, treinamentos específicos e documentos que precisam ser produzidos e confirmados, né, revisitados ao longo do tempo. Então, existem soluções para isso no mercado. Nós vamos recomendar algumas opções também no nosso site. E, no mais, busquem se informar. Eu recomendo também um perfil no LinkedIn ou no Instagram, que é LGPD Acadêmico. É uma reunião de diversos profissionais com os quais eu converso diariamente a respeito da LGPD e da conformidade. E lá tem pessoas de diversas experiências. Fica aí as nossas sugestões. José Victor, muito obrigado novamente. Sucesso aí nos teus desafios ao longo do ano. Muito obrigado pela quantidade aí de insights e conteúdo que tu compartilhou hoje. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.